o altar é uma extensão do seu secreto. Se você não tem o que falar no altar, é porque você não está tendo secreto. Se você não tem o que exalar ali, é porque você não tem perfume. O seu frasco está vazio. Muitas vezes, né, eu sempre quis estar mais servindo, né? Do que com ele sozinha, Sim, né? é porque a gente, eu não vou dizer a gente no sentido geral, né? Muitos de nós achamos que quando a gente tá servindo, tá 100% na presença, independentemente do lugar que você... eu tô servindo na igreja, eu tô varrendo o chão, então... Às vezes não é nem o seu lugar, como você falou. Nem sempre o lugar que você tá servindo é o lugar que o Deus vai estar falando com você, vai estar sempre com você. Tá entendendo? Então, depois que você teve aquela conversa comigo, que doeu, que ainda dói, ainda dói um pouco, né? Mas depois que eu encontrei o meu lugar, porque é como você falou, a gente só lhe vê no teatro. Mas por quê? Porque no teatro eu sou eu. Não só teatro, outras coisas também. A administradora ajuda a gente nos bastidores, né? Tá Isso tudo eu acho assim importante também ressaltar, porque o sábio, ele procura ouvir a repreensão e ele guarda a repreensão, né? É diferente do tolo, que nem escuta e muito menos guarda. Porque às vezes o tolo tá ali, fingiu que ouviu, mas não pratica, né? E muitas vezes sai de cara emburrada. Sai, né? Sai de cara emburrada. Revoltado, cara emburrada, revoltado, falando mal, diz que a igreja não presta, que os pastores não prestam. Sempre tem essas coisas, né? Mas o sábio, quando a gente procura viver a sabedoria, a gente não só escuta a repreensão, quanto também pratica aquilo que a gente ouviu. Porque a senhora tá falando aí. Ainda dói. Sim. Porque ainda é algo que a senhora tá, o quê? Construindo. Não é fácil, do mesmo jeito que não é fácil de eu ter ido falar, porque doeu muito também pra mim. Imagina ouvir e você ter que ser... Acho que foi a mesma coisa quando começaram a dizer assim, você é pastora? Eu disse, né? Sou não, né? Porque você ouvir não é algo que logo assim, você não tá acostumado. Você tá levando um choque ali. E um choque, você reage de forma... Sim. Pra mim foi muito difícil, porque, tipo assim, é uma coisa que eu queria. Era uma coisa que eu queria louvar, queria estar ali adorando. Vamos falar de E é uma coisa que eu sempre falei pra ela, quando eu tô louvando, eu sinto Deus perto de mim, a presença dele assim, forte, tá entendendo? É uma coisa que a gente não consegue explicar. Você já fez até essa pergunta pra mim, né? Por que do louvor, né? Eu não vou mentir, amo louvar ainda. Amo louvar. Mas tenho que entender o meu lugar, entendeu? E assim, esse posicionamento que doeu demais. É como se tivessem metido a mão aqui dentro, ter arrancado assim meu coração com tudo, rasgando as veias, as entranhas, tudo, tá entendendo? Porque eu lembro que tu falou assim, ó, a senhora quer falar alguma coisa? Aí eu... Não, eu não tinha o que falar, porque entendeu? também Eu sabia, já né? sabia o que você tinha pra me falar. Mas depois eu me rasguei, né? Me rasguei mesmo, assim, de que não consegui nem abrir os olhos e tudo. Mas foi necessário. A senhora falou assim, era algo que eu queria. Lembra? Algo que eu queria. E vamos lá. Quantas vezes a gente está querendo coisas que não estão alinhadas com o céu, né? Quantas vezes a gente está ali cheio de vontade. E muitas vezes nas coisas que competem ao reino. Querendo estar em certos lugares que competem... O quê? O que tem de negligente ou de ruim nisso? O louvor, estar no louvor. Mas essa deveria ser a nossa realidade. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer pra mim. Tipo, eu quero muito fazer tal coisa, mas essa é a medida do céu pra mim, porque muitas vezes o que eu quero não está alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes o que eu quero não é o bom, agradável e perfeito de Deus pra mim, né? Porque o que me chama a atenção nessa sua fala é exatamente isso. De eu queria e de que, sim, eu confundia a questão de estar no louvor e ter a presença. Porque quantas pessoas, não é só louvor não, tá inserida no ministério da igreja, inserida em qualquer lugar e acha que aquilo é relacionamento. É exatamente sermos Martas e não Marias, onde a gente faz, né? Faz, vira até uma questão do ativismo, né? Tem que estar toda hora ali fazendo, e principalmente
Os sanguíneos e os coléricos precisam ter muito cuidado com isso, porque são aqueles que são proativos, né? São proativos, são ativos, são fazedores, né? E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque jamais a gente pode trocar a obra pela presença, o serviço pelo relacionamento, pelo secreto, né? Até ontem, na intercessão, acho que teve um momento que eu falei, o Espírito Santo falou pra gente, não pode acabar ali. Não pode acabar quando um microfone vai embora, quando a gente sai da igreja, sai do culto, não pode, porque é eterno. E se a gente não consegue construir em casa, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, como é que a gente vai ter autoridade para ministrar em outras vidas, para liberar em pessoas? Lembra até que eu falava isso para a senhora, né, também, que a senhora tinha que ter esse momento de crescimento com Deus, para que a senhora chegasse num lugar que Ele tem para a senhora, mas para que a senhora entendesse de que antes de ser resposta para os outros, tinha que ser resposta na sua casa, para a senhora mesmo, né? Porque isso não é algo só que a senhora vive, não. Eu acredito que muitas pessoas que podem estar aí nos ouvindo, podem muitas vezes chegar na igreja e já procurar assim, eu quero muito fazer alguma coisa, né? Porque é normal. Você entra na igreja, você vê já ali todo mundo fazendo, no movimento, né? E você quer se encontrar. E não tem problema nisso. O problema tem quando você troca as prioridades. Você prioriza o serviço e não o relacionamento. É uma coisa que eu falo muito para o pessoal que ministra. Eu digo, olha, o altar é uma extensão do seu secreto. Se você não tem o que falar no altar, é porque você não está tendo secreto. Se você não tem o que exalar ali, é porque você não tem perfume. O seu frasco está vazio. Porque quando a gente tem vida com o Senhor, o nosso frasco de perfume, quando vai lá para a presença, libera uma fragrância, exala, sabe? E realmente sobe ao trono dele como um perfume suave. É aquela